A história do Marítimo faz-se agora com 20 mil jogos de futsal, futebol feminino, de futebol de 7, de futebol de 11. Uma história que começou em 1910 e hoje atingimos o jogo 20 mil. Aconteceu no fim de semana passado, no jogo frente ao Amora, que as nossas raparigas golearam a equipa continental por 4 bolas sem resposta. É realmente uma história magnífica do Clube Sport Marítimo, que honrou, que honra e que vai continuar a honrar a região autónoma da Madeira para sempre. O Marítimo, que nasceu a 20 de setembro de 1910, fundado por gentes ligadas às classes marítimas, gentes também ligadas ao movimento republicano, conseguiu atingir 20 mil jogos. É obra. E tudo começou no dia 2 de outubro de 1910, quando o maior das ilhas, e se quiser, o maior clube de Portugal insular, conseguiu o seu primeiro triunfo no seu primeiro jogo, frente aos magnatas do Santa Clara, por 2 bolas com uma de resposta. Dizer também que a história do Marítimo confunde-se com a figura de Adelino Rodrigues, uma personalidade de extrema importância no Clube Sport Marítimo. Dedicou parte da sua vida a escrever todas as peripécias do Clube Sport Marítimo. E um dos livros que Adelino Rodrigues escreveu foi este que tenho aqui na mão, que outros colegas que passaram no Marítimo também tiveram importância de relevo, um dos quais Juvenal Corte, um homem que ama o Marítimo como ninguém e durante mais de 3 décadas continuou o trabalho de Adelino Rodrigues ao escrever. E o Sr. Adelino deixou-nos uma frase fundamental, que é: começar é de muitos, preservar é dos eleitos. Porque, dizia ele, começar qualquer coisa, toda a gente começa. Preservar é que é muito mais difícil. E o Marítimo tem tido esta capacidade de preservar a sua história e de dar continuidade. Por isso é que no passado fim de semana atingimos o jogo 20 mil e tudo está documentado. Quem jogou, o árbitro, os cartões, o campo e todos os pormenores de um boletim de jogo. O Marítimo continua a fazer de forma muito calorosa, com muita paixão, este trabalho, um dia começado pelo grande Adelino Rodrigues. Foram jogos e mais jogos. Com a criação da Associação de Futebol da Madeira, em 1916, o Marítimo no ano seguinte consegue a primeira proeza, um campeonato oficial, ganhando àqueles que lutavam connosco para serem os maiores da cidade do Funchal. Depois foi a luta para ir para os campeonatos nacionais, neste caso particular, o Campeonato de Portugal, que o Marítimo até conseguiu essa grande proeza, a 6 de junho de 1926, no campo do Amial, no Porto, ao vencer a equipa que era temerosa, a equipa do Belenenses, por 2 bolas a 0. Depois foram as conquistas de vários campeonatos da Madeira, 12 consecutivos para o nosso clube. Depois a ida à África, a Portugal, que também era muito para além de Trás-os-Montes ou Algarve e da Madeira e dos Açores, e que era um Portugal ultramarino e que o Marítimo também, em 1950, chegara em outubro desse ano com aquela proeza, com um montão de taças, com tantos triunfos, e ouvi-se pela primeira vez a velha marcha, lá vem, os nossos maravilhas, os endiabrados campeões das ilhas. O Marítimo também, que era o mais popular, continua a sê-lo. Foi, no fim de semana passado, no empate caseiro frente ao Famalicão, quando o povo madeirense, convidado a ir aos Barreiros, não disse não. E cerca de 9.500 espectadores marcaram presença. Isto quer dizer que o Marítimo foi, é e será o mais popular, o mais querido. Depois foram as deslocações e digressões a tantas terras onde também os portugueses um dia emigraram, aos Estados Unidos, à Venezuela e a tantos territórios. O Marítimo também aí foi um conquistador. Depois foi a entrada para os nacionais de futebol com uma luta tremenda a brigar com os senhores da capital portuguesa, onde nós
conseguimos levar a Madeira a bom porto. E aqui também fomos um dos bastiões da autonomia madeirense. Depois foi a luta para chegar à primeira categoria nacional e hoje vamos falar desse célebre jogo em que, a 15 de maio de 67, o Marítimo venceu o Olhanense por 4-0 e conseguiu chegar ao escalão maior do futebol português. Depois vieram as conquistas europeias, nomeadamente o seu primeiro jogo em Bussel, em Antuérpia, quando o Marítimo foi derrotado pelo Antuérpia, quando esta cidade era a capital europeia da cultura. Um ano depois, novamente nas lides europeias, o nosso clube consegue, na realidade, vencer ao Aral e depois cair aos pés da velha senhora, a Juventus de Turim. O Marítimo continuara o seu percurso de futebol e de tantas e tantas modalidades que todos os dias trazem triunfos e troféus para o nosso clube. Mais tarde, o Marítimo conseguirá a proeza de conseguir passar à fase de grupos da Liga Europa, vencendo na Geórgia, em Tbilisi, a equipa do Dilagori e conseguindo essa proeza de ficar a jogar com tantos clubes importantes do nosso futebol europeu, nomeadamente o Bruges, a quem vencemos em casa, depois a equipa do Bordeaux, a quem empatamos também em casa, e a equipa do Newcastle, que o Marítimo também conseguiu essa proeza de empatar. O gol foi de Fidelis, que empatou a partida, e ele próprio, o brasileiro, teve a oportunidade de fazer o segundo para o Marítimo e aí sim trazia justiça no marcador. Aqui está o jogo 20.000 de toda a história do Clube Sport Marítimo para a Liga BPI, um jogo de futebol feminino em que Telma Encarnação, internacional portuguesa, jogadora do Clube Sport Marítimo, bisou nesta partida. E dizer ainda que este trabalho é feito pela Cátia Dias, em que apura o número da época desportiva, o número de toda a história do Marítimo e depois aí faz-se um boletim, hoje de forma informática, num software próprio e que cada jogador que se lança, que se registra, cai automaticamente no cadastro individual do jogador do Marítimo. Também já atingimos o jogador 5.000 de toda a história do Clube Sport Marítimo. Estamos a falar de jogadores federados. É assim a história do glorioso Clube Sport Marítimo.